Então vou começar explicando como eu enxergo isso para o marketing nesse retorno, certo? Da forma que eu entendo nesse retorno, que o cara me fala, olha, eu ia participar, mas na verdade não vou mais, porque eu entrei no Reclame Aqui, eu percebi que tem reclamação e eu perdi a confiança, basicamente, eu não quero mais. Isso deve ser uma furada. Sabe, a lógica é o seguinte, tudo bem, João, tá tudo certo, eu agradeço seu feedback, não tem problema nenhum, ganhar esse voucher ou não cabe a mim, mas cabe a você, então é uma escolha que tá tudo certo com isso. Mas, João, se eu tivesse te ligando de Booking, você já viu quantas reclamações tem Booking? Se eu tivesse te ligando de CVC Viagens, empresa que todo mundo conhece de férias, você estaria agora desistindo também de ganhar essa cortesia, esse voucher? O fato de Booking, o fato de IMG, o fato de CVC, ou de todas as empresas e todas as empresas que têm clientes de verdade têm reclamação, torna a IMG uma empresa que não é capaz de oferecer férias para você, de verdade, gente. Esse voucher é uma furada, de verdade. Eu tô aqui perdendo meu tempo enganando vocês, de verdade. É apelar ao mundo real, né? E dá para ir mais longe. João, tem um amigo que tem uma empresa. João, você sabe que se eu quiser, eu coloco agora uma reclamação, sem nem conhecer a empresa do seu amigo, sem saber onde é, um amigo, ou você tem uma empresa, ou sua esposa tem uma empresa, eu vou ali, coloco uma reclamação, te mando um print. O fato de eu colocar a reclamação torna a sua empresa, a empresa do seu amigo, ou da sua esposa, uma empresa boa, ruim, mesmo que eu nem conheço, eu posso colocar uma reclamação. João, reclame aqui, não é elogia aqui. Reclame aqui. Não necessariamente, a informação que tem lá não necessariamente, mas pode, mas não necessariamente tem que ser fiel à realidade. Por que a gente não faz uma coisa? Sem custo nem compromisso nenhum. Você assiste a apresentação, ganha cortesia, seu risco maior do mundo é uma hora de apresentação, você assiste a apresentação, ganha uma cortesia, no final da apresentação, você, daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui 2 meses, quando quiser marcar, você liga para ver se consegue. Se não consegue, você tem essa conversa que eu estou lhe dando agora, printada, ou pode printar o que eu vou lhe passar agora, e você me diz que eu sou um mentiroso, que eu não estou aqui para isso, que meu trabalho é sério do mesmo jeito que é sério o seu. Mas o fato do meu trabalho ser sério não significa que não pode ir qualquer pessoa e colocar uma reclamação no Reclame Aqui. E é isso, sabe? É essa lógica. Dá para ir mais longe ainda, né? A gente poderia argumentar mais, tipo, a gente poderia mandar print para o cliente das propostas que Reclame Aqui faz para a empresa. A gente está até negociando com eles esses dias, porque entrou muita gente no comercial que tem dúvidas semelhantes a vocês. E eu falei, cara, não é possível, vou pagar o Reclame Aqui, vou aceitar o chantagem. Eles aceitam qualquer tipo de reclamação, é assim que funciona o Reclame Aqui, aceita qualquer merda que você quiser colocar lá, e depois eles ligam para a empresa e oferecem uma série de pacotes, 300 por mês, 500 por mês, 800 por mês, e eles te cobram para te ajudar. Então, basicamente, eu já cheguei a considerar isso com a equipe de vendas. Quem paga as contas de Reclame Aqui? Reclame Aqui é mantido pelo governo federal do país? É o Brasil que paga, é a gente pagando imposto que faz o Reclame Aqui funcionar? Ou é uma instituição privada? Se o Reclame Aqui é uma instituição privada, com intuito de lucro ou não, ou é sem fins lucrativos. Então, se é uma empresa que você já entendeu que tem fins lucrativos, quem paga essa conta da sua reclamação? E outro, Reclame Aqui quer resolver seu problema ou quer que a empresa pague para ele? O que o Reclame Aqui quer? E outra, se eu for agora e colocar essa reclamação no nome da sua amiga, se eu for agora e ver empresas que todos nós sabemos que são empresas que realmente há décadas oferecem produtos bons. Por exemplo, eu gosto de colocar esses exemplos porque são realidades muito óbvias. Por exemplo, Apple, ou celulares, ou computadores, ou iPod, ou sei lá, Apple. Os produtos de Apple, na sua opinião, são de máxima qualidade, de nível mundial, sim ou não? A pessoa responde sim. Pronto, vá no Reclame Aqui, vá e me diz o que diz lá. Porque lá diz que a Apple é uma empresa não recomendada. Então, o que diz o Reclame Aqui é verdade, é uma opinião parcial, é uma opinião unilateral, pode ter uma opinião no Reclame Aqui com fundamentos e até sem fundamentos também. E eu não estou dizendo com isso que pode ter visto uma reclamação que a gente tenha falhado. Porque nossa empresa não é perfeita, não estou dizendo isso. Mas pode ter reclamação que não seja condizente com a realidade das coisas. E é tanto que muitas pessoas que colocam reclamação têm como intuito de colocar reclamação vantagem. Tipo, não vou pagar multa, vai me dar um desconto, vai abrir uma concessão e me dar uma disponibilidade que não existe. A maioria é uma forma de chantagem quase que a gente vive com isso.
sabe? E é importante a gente não somente entender o que é para responder para o cliente, sino a gente entender o que é a plataforma, quem que paga essa conta, qual é o intuito deles. É uma empresa que faz telemarketing conosco semanalmente, faz mailing conosco semanalmente. É uma empresa que eu acho até legal a ideia deles de negócio. Eles estão vendendo agora para a gente, estou quase comprando, viu? Eles estão vendendo agora para a gente colocar um vídeo na parte inicial do Reclame Aqui. Antes de você poder colocar reclamação, quando você paga, eles deixam você colocar um vídeo. Então eu queria colocar um vídeo meu lá contando uma história para o povo. Eles deixam colocar, antes de você poder reclamar, colocar um WhatsApp da empresa, para que fique difícil reclamar. E isso faz que você acaba não tendo reclamações. Acaba que não tem muito pouca, né? Sabe, não sei se vocês sabem disso ou não sabem, mas eu vou contar mais ainda. Se eu pegar 10 pessoas de 10 localizações do Brasil, amigos, ou conhecidos, ou parceiros de negócios, e pedir para eles colocar 10 reclamações, e eles me dão nota 10, em 5 dias, ou em 15 dias, o tempo de atualização, eu teria nota 10, ou nota 8. Mas isso seria verdade? Sabe, eu aceito que quem quiser fique forjando. É tão fácil forjar, eu aceito que quem quiser forje. A MG se recusa, eu não vou forjar. Tá tudo bem. Eu prefiro explicar, o Reclame Aqui é isso, funciona assim, 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 assim. Mas é tão fácil. E, sabe, às vezes mostrar até isso para o cliente, né? Como é fácil administrar os dados que aparecem no Reclame Aqui, por um lado, e por outro lado, mostrar para ele que a gente não faz porque a gente não quer. Tipo, a gente não quer fazer isso, a gente não quer te enganar. O que tem é o que tem, né? Eu prefiro o cliente mentindo lá do que MG mentindo lá, sabe? Mas vocês entenderam como é possível, né? A gente saber que as empresas podem pagar, né? Que é um Não. comércio, né? Claro, não é que as empresas podem pagar, é que eles procuram a gente para que a gente pague. Eles... E aqueles são também comerciais. Claro. E que a gente não tá pagando, quer dizer, a gente não... Tô quase, viu, Duda? Exatamente, que a gente não tá pagando quer dizer que a gente não tem medo de mostrar. Mas veja só como funciona mesmo o negócio dos caras. A gente está fazendo a segunda reunião do Reclame Aqui, dessa vez incluindo o pessoal do marketing, porque eles criam um problema na gente e a gente resolve esse problema pagando eles. É fantástico. Muito bom. Vocês podem falar isso. Em um mês tivemos 2 reuniões de Reclame Aqui só porque eles fazem um trabalho deles tão bem feito que a gente é quase obrigado a pagar. É um puta de um negócio bom. Sabe uma história que acontecia aqui na Orla de Ponta Negra faz anos, não acontece mais. Mas quando eu cheguei em Natal, faz uns 15 anos, tinha uns caras que eram especialistas em tirar o ar do pneu dos carros alugados. E quando você chegava no carro, depois do dia de praia, via que o carro estava sem ar no pneu, puta, gringo, não fala português. Aí aparecia um cara, milagrosamente, com um negócio de encher pneu na mão. Aparecia do nada. Olha, tô passando por aqui, eu posso te ajudar. Oh, por favor, me ajuda, me salva. E o cara falava, só 50. Você ia dar 50, sim ou não? Eu ia dar na hora. Imagina que você tá no Havaí. E acontece a mesma coisa. Sai da praia, pô, sem ar no pneu. E aparece um nativo do Havaí lá caminhando com um negócio para encher o pneu. Você paga os 50 conto? Paga. Se não vai fazer o quê? De repente não fala a língua, de repente não vai se entender bem. De repente o carro alugado, que isso vai lhe dar um trabalho, tem que ir até o lugar do carro caminhando. Você não sabe o caminho. Talvez você teme pela sua segurança pessoal, porque não conhece o entorno. Você vai pagar os 50 conto. É quase um Reclame Aqui isso. Eles criam um problema que já tem uma solução sensacional para isso. E eu sei que pode parecer um pouco exagerado, e eu não quero que vocês passem tudo isso para o cliente. Estou ainda falando com o pessoal do marketing. Mas eu quero sim que a gente tenha consciência da verdade, dos fatos, de como eles funcionam de verdade. E somente entendendo muito bem isso e internalizando essa ideia, que a gente fala com convicção. Porque se a gente não entende como funciona e não está convicto, quando o cara me fala, eu fui no Reclame Aqui e eu vi uma reclamação e não quero mais, você vai ficar pensando, meu trabalho de agendamento foi perfeito. O casal faltou por culpa de coisas externas, terceiras que eu não controlo. E vai ficar pensando que a culpa é do Reclame Aqui. Normalmente, ele está usando isso como desculpa. E se você está muito convicto e segura de que essa é uma desculpa furada, porque ele pode ver isso com Booking, com Decolar, ele pode ver isso com CVC. Sabe, nossa nota não está nem tão melhor nem tão pior que CVC, nem tão melhor nem tão pior que Decolar. Sabe, tipo, um ponto para cima, um ponto para baixo. Inclusive tem essa forma de mensurar o Reclame Aqui, que você vê os últimos 6 meses. Você vê um ano ou você vê a história toda, né? Tem várias formas de filtrar. Se você pega e vê os últimos 6 meses, IMG tem tão pouca reclamação que nem faz conta para dar média. Aí você pode comparar isso com os outros. Mas sabe, a gente tem que falar para o cliente, verdade, verdade. Agora, existe uma empresa que esteja
no mercado de verdade no mundo, no mundo no contexto do Brasil, que esteja no Brasil de verdade, porque o Reclame Aqui só existe aqui, né? Que esteja no Brasil de verdade, funcionando, e tenha um certo número de clientes, e atenda um certo número de pessoas todos os dias, e trabalhe ativamente, e não tenha reclamação, e seja real, e não seja uma empresa fantasma. Sabe o que me assusta às vezes? Pesquiso o Reclame Aqui às vezes. Sabe o que me assusta se não encontro reclamação? Pô, essa empresa foi constituída ontem. Essa empresa nasceu ontem, tá errado isso. Agora, tem reclamação? Tá. Eu faria fácil, né? Eu faria, você tá certo, tem reclamação sim. Você já viu que, sabe, empresas conhecidas por você têm reclamação, você pode apelar para os bancos que ele usa, você pode apelar para o carro, você pode apelar para o celular, sabe? Normalmente, apelar para isso e fazer um jogo de, tá bom, você vai perder 1 hora do seu tempo e o risco é ganhar 70% de repente de hospedagem nas próximas férias. Vale 1 hora do seu tempo ganhar 70% de desconto? Se eu sou mentiroso, mas pode printar aí, para ver se eu sou mentiroso ou não, mas vale 1 hora do seu tempo ganhar talvez R$2.000 de desconto para as próximas férias? 3.000, vale? Gente, o Reclame Aqui é isso, João e Maria, né? O casal. O Reclame Aqui funciona assim, eles cobram, é uma empresa com fins lucrativos, não é governamental, sabe? Tem que dar um papo na pessoa e depois que não quer, tá tudo bem, pode não querer. Agora, você não vai ficar pensando que não quis por causa do Reclame Aqui. Ele não quis porque não foi bem agendado, de repente ele ou ela, a pessoa que não estava mais na ligação tanto, não quis e fez o outro, tipo, não querer também. Tem 1000 motivos que eu acho que podem acontecer e faz parte do nosso trabalho, mas pensar que olhar no Reclame Aqui, eu acho que olhar o Reclame Aqui é até bom que eles olhem. Porque se ele já entrou no Reclame Aqui antes da ligação, ele vai levar um banho de credibilidade muito grande quando o consultor do nada mete o Reclame Aqui na cara deles. Aí ele vai dizer, pô, os caras é transparente mesmo. Os caras não escondem jogo, não. É branco no preto. Então, agora, usar isso como motivo para não assistir não está justificado. O risco, imagina que eu digo para qualquer pessoa, para qualquer assessora, que eu digo, ou assessor, eu digo, eu vou lhe dar R$2.000 de desconto na sua conta de, sei lá, numa loja de roupas, R$2.000 de desconto numa loja de roupas, mas você vai no Reclame Aqui e vê que eu posso estar mentindo, talvez. Pode ser que sim ou pode ser que não. Você arriscaria 1 hora do seu tempo por R$2.000? Vai que eu estou mentindo, vai que não. Sem nenhum compromisso, arriscaria. Vai que eu estou mentindo, vai que não. Você arrisca. Vai que dá certo, pô. E ganha R$2.000 numa loja de roupa. Tá show de bola, né? Então pensa mais na vantagem, pensa mais no que é o Reclame Aqui. Pensa mais em dar a razão para ele. Pô, você tá certo. Tem reclamação. E essa é a vida, né? Tá tudo bem com isso. Tipo, eu queria não ter nenhuma, eu queria ser perfeito. Mas algum de vocês é perfeito assim, tipo, vocês não brigam com seu pai, sua mãe, sua irmã, seu marido, sua esposa, não? Faz parte, né? Tipo. É isso que você falou. Hoje em dia é muito, assim, eu acho que nem tem empresa que você entra e Reclame Aqui não tenha nada. E quando não tem nada, você fica até desconfiado que não tem nada. Não existe, não existe, né? Você sabe que é estranho, é um nome novo de uma empresa nova. Então, tem essa questão hoje em dia que é natural você entrar no Reclame Aqui e ter lá algumas reclamações e tudo mais. Né? E a gente tem que agir com a mesma naturalidade. A gente tem que agir com a mesma naturalidade. É verdade, João, é verdade. Inclusive, pode até falar, inclusive, a gente faz questão de quando explica no seu sistema de férias, mostrar no seu Reclame Aqui. Você vai poder debater isso com o consultor, se você quiser, tá tudo certo. Aí, sabe, tipo... Teve uma consultora da Beth que ela fez uma coisa que foi muito legal, assim, que inclusive foi uma venda. A cliente estava alegando que não ia fechar por conta das reclamações. E aí ela já tinha feito já, né, a reclamação, estava no fechamento. E aí ela falou assim, que empresa que você trabalha, Maria? Eu trabalho na empresa X. Ela falou assim, vamos dar uma olhadinha aqui na sua empresa? E entrou na empresa que a mulher trabalhava e tinha muito mais reclamações, muito mais. E às vezes demora mais para responder e às vezes não resolve nunca, né? Não, a mulher engoliu não falou mais um ar, acabou, quebrou o gestor, então não precisou fazer mais nada. Ela só mostrou a empresa que a mulher trabalhava, só isso. É assim mesmo. O que eu ia te dizer, Ricardo, completamente de acordo que muitas vezes não existe uma empresa sem nenhum tipo de reclamação. Quando eu faço a linha, quando eu vou introduzir o Reclame Aqui, quando eu começo a perguntar para as pessoas, vocês já ouviram falar do Reclame Aqui? Eu pergunto para eles, as pessoas me dizem que sim, obviamente, aí eu pergunto, você já reclamou ali? Já usou essa ferramenta? Aí a pessoa diz, não usei, ou que já usei, aí eu digo, ok. Aí quando a gente entra nas reclamações das empresas, ou carro deles, quando eu começo a falar da outra empresa, eu falo, você está nessa estatística de reclamação? Aqui, por mais que você use a Volkswagen, por exemplo, aí a pessoa me diz, não,
Eu falei assim, por que você não tá aqui? Ah, porque me atendeu bem, ou porque não sei o que, mas você concorda que você poderia estar aqui no meio dessas 2.900 e tantas reclamações? Ele, sim, porque é uma empresa que oferece serviço. Uma empresa que te oferece serviço e oferece serviço para muitas pessoas, você acreditaria se não tivesse nenhuma reclamação? Não faz sentido. Aí é porque muitas vezes as pessoas elas usam isso, gente, para poder como desculpa para não comprar, ou desculpa de credibilidade, ou desculpa de alguma coisa. E não existe a possibilidade que uma empresa seja 100% perfeita. É isso. E é isso também. Às vezes ele reclama ele lê lá uma reclamação pontual e ele reclama daquilo. Ah, porque eu vi 3 pessoas reclamando que não é nada disso que você está me apresentando, que não consegue ser atendido e tudo mais. E assim, não ter medo de falar, cara, ok, é isso, não precisa agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Não precisa também ter medo, né, de mostrar que, ok, pode ter tido 1 ou 2 falhas, mas e aí? As outras empresas não são perfeitas, não são. Sabe, eu acho que é porque são números, né? Duda, essas coisas se analisam com números. E é assim, você basear uma reclamação numa base de, sei lá, nós devemos ter feito 7, 8 mil contratos e devemos ter, sei lá, 6 mil e tal ativos, sei lá, mais do que 5 mil, do jeito que a gente fala, mais do que 5 mil clientes ativos viajando. E você vai decidir se isso funciona para ti ou não funciona por uma reclamação. Então vamos entrar na Coca-Cola aqui, para você nunca mais tomar Coca-Cola. Cara, tem gente que reclama da Coca-Cola porque disse que tinha um pingo de sabor de ferro, não sei o quê. Outro disse que viu uma Coca-Cola com uma cor mais transparente. Meu, aqui tem gente que parece que não tem o que fazer na vida. Tá tudo bem, você vai basear sua decisão de nunca mais tomar Coca-Cola não para sua saúde ou para sua dieta. Você vai basear isso porque um cara disse que viu uma Coca-Cola que era muito clara. Tá tudo certo. Excelente forma. Então decida que celular comprar, porque você não vai comprar nenhum. Porque não tem uma empresa séria, mundial, global, de celulares que não tenha reclamação também. E você não vai ter nenhum chip, você não vai poder ligar, porque não tem nenhuma empresa que fornece serviços de telefonia celular no Brasil que não esteja lotada de reclamação e indicada como não recomendada. E não tem nenhum banco que não tenha milhares de recomendação. Então pegue seu dinheiro e enfie embaixo do colchão. E também não vai usar Booking, ni CVC, ni Decolar, que tem milhares de reclamação. Sabe? E desliga o celular agora que você está usando um Samsung. E Samsung está cheio de reclamação. E vamos embora. E feche seu computador. E não coma que o supermercado que você usa tem reclamação. Mas, sabe, a gente tem que fazer esse jogo. Eu vou fazer agora com o pessoal de vendas a minha lógica do speech, porque eu não tenho 100% decorado, mas eu vou passar a lógica por trás do texto. Mas, sabe, a gente tem que passar essa mensagem que a gente está compartilhando agora em conjunto, de, tipo, Reclame que é um comércio, é uma empresa, que tem como negócio o impasse da relação consumidor-empresa. Esse é o negócio deles. Esse problema é negócio deles. E eles têm que promover que você reclame e têm que promover que a empresa leve reclamações para eles faturar. É tudo bem, tá tudo bem. Por que todo mundo tem reclamação? Porque esse cara está trabalhando bem. Eles fazem uma coisa que chama Search Engine Optimization, que não se sabe no que é ou não. Mas basicamente isso é se posicionar em um nível muito alto nos motores de búsqueda. Então, se você coloca no Google quase um monte de nome de empresa, eles aparecem antes do que a própria empresa, porque eles se posicionam muito bem nos motores de búsqueda. É uma empresa especialista em tráfego no mercado digital. Eles sabem se posicionar muito bem nos motores de búsqueda mais usados. Isso gera reclamações para a sua empresa. A empresa, para não ter tanta reclamação ou para ter paz com o consumidor, paga. Isso, Reclame Aqui. É um excelente negócio, empresa fantástica. Olha, eles fizeram uma apresentação para mim na quinta-feira passada e eu fiquei 50%. Aí tem um rapaz, fiz uma videochamada com eles me vendendo. Aí eu fiquei 50%, mas não fechei. Aí na sexta-feira repassei o e-mail para Paulo. Paulo é a pessoa que é o supervisor do digital da gente, que controla o pessoal que faz postagens, que faz vídeo, controla o editor, controla o pessoal de tráfego digital, de geração de lead. Ele que controla tudo isso, Paulo. E eu falei, Paulo, assista uma apresentação tu também com Reclame Aqui, para ver o que tu acha, se vale a pena a gente pagar ou não. Vocês acham que ele quer que a gente pague ou não quer? Para melhorar, eles vendem a imagem da empresa, né? E ela é a pessoa, o Paulo é a pessoa que controla a imagem da empresa nas redes sociais. Para ela é melhor com ou sem? Pagando, né? Com, claro. Claro. Inclusive eu fiz um comparativo com algumas empresas aqui que têm praticamente o mesmo número de reclamações, o mesmo percentual de reclamações respondidas entre uma e outra. E você olha para uma empresa, tá lá a carinha bem feliz, escrito ótimo, verdinho. E na outra empresa que tem o mesmo número, o mesmo percentual e o mesmo tempo de resposta, a carinha de não recomendado, né? Eu achei muito estranho com relação a isso, né? Por isso que a gente vê aí que realmente o Reclame Aqui ela ganha dinheiro com isso, né? Claro, depois eu vou printar
a oferta deles ou os e-mails deles. Eu vou passar uns e-mails para vocês desses últimos dias, para vocês verem as propostas que eles fazem. E uma dúvida que surge agora, Ricardo, existe as empresas que estão, por algum motivo, o CNPJ ficou inativo, por exemplo. Essas empresas ainda estão presentes no Reclame Aqui? Claro. Elas ficam lá presentes? Claro, porque um CNPJ inativo pode ser uma situação contábil que se resolve em 5 dias. O CNPJ inativo não significa muita coisa, não. Eles não vão tirar, não. Já surgiram objeções em mesas minhas, né? Na verdade, foi uma vez só. Do cliente falar que precisa pesquisar o CNPJ da empresa. Mas manda na hora. Sai pela internet na hora, no minuto. Eu queria saber aonde esse cara pesquisa, como que é que faz essa pesquisa e como que você quebraria essa objeção. Eu mandava na hora, porque isso sai online. Consulta CNPJ. Você bota o CNPJ de IMG 1011 e emite um certificado. Para vendas é assim, cara. O Reclame Aqui, mentalmente, para mim, começa no fechamento de intervalo. O fechamento de intervalo é quando é aquela parte de esta é uma forma inteligente e vantajosa de tirar suas férias, o que é que vocês mais gostaram, o que é que falta para se tornar proprietário das suas férias hoje e começar a viajar com o IMG. Ele fala que falta valor normalmente, eu deveria ter chegado nesse ponto, próximo desse ponto, tem que saber o valor, não sei o que, ele não se comprometeu totalmente comigo. E normalmente o que eu faço é, olha, com o intuito de, eu acho que está mais ou menos assim no speech inclusive, né? Com o intuito de deixar tudo claro, eu mostrei a parte mais boa de como isso funciona, mas eu faço questão que vocês não conheçam apenas o melhor, o mais bonito, mas que vocês conheçam também o menos bom. Eu não gosto de falar o negativo, nem o ruim, nem nada. O bom e o menos bom, é isso que tem no mundo. Tem as coisas boas e as menos boas, não tem coisa ruim no mundo, não. Então, eu faço questão que vocês conheçam a parte menos boa, a parte menos bonita. Vocês já ouviram falar do Reclame Aqui? Aí, você fez aquela transição, né? É bom, funciona, funciona. Nosso sistema não é tapete mágico. Você tem que ver alta temporada, baixa temporada, se não se planeja não vai funcionar para você. Sabe, aquele exemplo do Réveillon em Copacabana, exemplo de Gramado em Natal Luz. Final disso, eu caio no Reclame Aqui, né? A vida, o mundo é maravilhoso. Nós estamos num mundo maravilhoso do intercâmbio e os sistemas de propriedade de férias até o fechamento de intervalo. Depois eu já dei o primeiro banho de realidade que isso não é tapete mágico. Nós chamamos, todo mundo chama isso da parte, a ponte do é bom, funciona, funciona, mas não é tapete mágico. E a gente faz aquela banho de realidade. Eu tô começando a parar de dizer que isso é maravilhoso e perfeito, e eu tô começando a mostrar problemas já. Não vai se tornar proprietário se você não tem jogo de cintura, você que mora em São Paulo quer ir pro Nordeste, e eu não tenho Natal, mas tenho João Pessoa. Se você não vai aceitar João Pessoa, e Natal faz ano que vem, deixa pra lá que não vai funcionar. Eu tô nessa pegada. Natal Luz em Gramado, difícil. Pode conseguir? Pode, se planeje com muito tempo. Não venha fazer em cima da hora e reclamar. Sabe, a gente fala isso de uma forma mais doce no speech, mas transmite essa mensagem. Isso não é tapete mágico. Ser proprietário das férias é bom, mas não é tapete mágico. Então eu já cheguei no máximo de coisas boas e eu estou começando agora a destruir uma objeção comum, que é objeção de bom demais para ser verdade. Que essa objeção não é no Brasil. Essa objeção tem nome no mundo todo, que é o too good to be true, que é bom demais para ser verdade. É objeção global, no mundo, para quase qualquer produto. Vou aproveitar e dar um adendo nessa situação. Aconteceu algo engraçado comigo há 2 dias atrás, né? E realmente dá pra ver que o Reclame Aqui, essa parte do speech, ela é muito valiosa, né? Isso comprova que essa parte é valiosa, né? Eu atendi um casal, fiz toda essa parte do Reclame Aqui, e na hora da operadora de celular, você pergunta, né, quando você mostra ali a situação da operadora. E aí, João, você jogaria seu chip fora por conta disso? E ele me respondeu que sim. E a mulher olhou pra ele, então pega agora e joga. Abre o celular e joga fora. E vai comprar qual? Aí depois eu mostrei o da mulher, né? Falei, e aí, você jogaria fora? Não, com certeza não. Então, quando ela responde assim, ele tava meio que de birra, né? Ele não tava usando a razão, ele tava tipo, o cara tá quebrando minha coisa da objeção, sabe? Da minha objeção do Reclame Aqui tá me fodendo, sabe? Eu tava pensando, não vou dar razão pra esse cara. Mas não vou dar razão não por motivo, sino de birra. Mas é assim mesmo, e é importante, porque você tem que se colocar na pele do cliente. A gente tem que fazer esse esforço às vezes para não nos colocar na pele de quem quer fazer o dinheiro e a venda, mas também entender o consumidor. Você vai comprar qualquer produto e não tem defeito. Você acredita mesmo que tem produto que é perfeito? O seu carro é perfeito? Ou assim, né? Não tem produto perfeito, minha casa não é perfeita, meu carro não é, minha mãe não é, meu pai, sabe? Meu irmão, sabe? O mundo não é perfeito e tá tudo bem com isso.
Temos que ter jogo de cintura para isso. Mas esse banho de realidade que a gente está dando, desde o fechamento da interval, isso chama alinhar expectativas, né? Tipo, colocar as expectativas no lugar certo. Não ficar dizendo que isso é mirabolante. É um banho de realidade porque deixa a expectativa no lugar que deve ser e a pessoa entende como o sistema funciona e isso gera valor para os contratos, não somente para essa semana nem para o próximo mês, sino para a vida do contrato. Isso dá valor e isso vai facilitar sua conversão, sua venda. Porque é mais fácil ele acreditar em problema e em defeitos que você tem, ou defeitos que o produto tem, ou que a empresa tem, do que acreditar que tudo é perfeito, sabe? Não sei se vocês já viram isso, mas conheço uma pessoa, começa a se relacionar, nas primeiras 2 semanas é perfeito e depois começa a ver os problemas da pessoa. Passar os primeiros 15 dias com a pessoa, o primeiro mês ou 2 meses é muito fácil, quando é tudo perfeito. O problema é estar bem quando você começa a descobrir todos os problemas, mas nenhuma era perfeita, né? E então com o cliente, se a gente não alimenta que não vai ser perfeito, ele compra com esse início romântico de mundo de cor-de-rosa e minhas viagens vão ser perfeitas. E daqui 1 mês, daqui 2, daqui 6, vai ter um banho de realidade e vai se frustrar. Então a gente já quer deixar o cliente agora do início com as expectativas bem alinhadas, né? Não alimentar a expectativa em excesso. E não sei se vocês conheceram esse termo, se praticam ou não, mas tem aquela coisa de enfeitar o pavão também. Enfeitar o pavão é o ponto oposto de alimentar as expectativas certas e de quebrar essa objeção famosa do bom demais para ser verdade. Um é oposto quase ao outro. Vocês têm costume de ter tido o melhor resultado com o cliente enfeitando o pavão ou não deixando ele pensar que é bom demais para ser verdade? Provavelmente, normalmente, se converte mais mostrando que o sistema não é bom demais para ser verdade, é desse jeito. E enfeitando o pavão normalmente se cria um cenário na cabeça do cliente que é muito mirabolante e sugere desconfiança. Do ponto que eu estava, continuando, né? Eu faço essa introdução do Reclame Aqui e quando eu começo, eu tento comparar coisas que ele usa, mas tem que ter um jogo de cintura, gente, para não ficar somente no speed, às vezes, dependendo de como o cliente internaliza o problema. Se é um cliente que não está confortável com o que você está dizendo, e você sabe disso na medida que vai perguntando, da forma que você fala, você jogaria o seu chip fora? E ele fala, não. Certo, João, por que não? E é nesse tipo de perguntas, em cada etapa de cada comparativo você faz, você compara com chip, você compara com carro, você compara com outra empresa de hospedagem, você compara com banco. Em cada comparativo que você faz, você fala, vai fechar a conta e vai abrir em outro banco. Sabe, cada comparativo que você faz, colocando o cenário radical no final, você sabe como ele se sente. Então, de repente, ele te fala, não, porque eu fui bem atendido, nunca aconteceu comigo. Ou de repente ele te fala, eu não fecharia conta porque eu tenho uma conta de 20 anos e eu já conheço. Então, o Reclame Aqui, ele te leva para uma nova objeção, às vezes não, né? Às vezes só fazendo a linha, você já mata, mas às vezes ele te dá pistas, ele te dá umas indicações de que há outra coisa que não é exatamente o Reclame Aqui. Que às vezes é pensar, se eu conhecesse a empresa há 20 anos, então, o problema não é as reclamações, o problema é se eu não conhecia a empresa. Então já estou noutra objeção, tá entendendo? Então tem que fazer um trabalho, a gente chama isso de isolar objeção. E isolar objeção é um trabalho que se faz quando você está fechando na apresentação em cada etapa. Então, para eu ter um bom sucesso no Reclame Aqui, eu tenho que fechar cada etapa. Qual é o fechamento de cada etapa no Reclame Aqui? O fechamento de cada etapa é esse pequeno comparativo de eu comparei CVC e Decolar com IMG. Agora, o fato de comparar significa, pela nota de um e de outro, o tempo de resposta de um e de outro, significa que o IMG é incapaz de oferecer férias de qualidade para você? E ele responde, não significa que é incapaz, mas eu conheço CVC há 20 anos e eu não conheço IMG. Então o problema é conhecer IMG. João e Maria, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já viajou com Decolar para ganhar uma escritura do imóvel que você se hospedou no final? Não. Certo, João? O que tem mais seguro no mundo quando você adquire um bem? O que tem mais seguro do que uma escritura no mundo? Nada. João, se eu estou lhe oferecendo uma escritura, o que é mais seguro? Uma escritura de uma fração do imóvel ou uma semana com Decolar que de repente dá overbooking e você não se hospeda e eles te metem em outro canto? O que é mais seguro para você? Outra, João, Decolar vai fazer uma viagem contigo talvez nunca mais. Eu estou me comprometendo para sempre você viajar conosco. Salvo que um dia, daqui 20 anos, você queira vender. Mas para sempre, teoricamente. Talvez até eu estou me comprometendo com seus filhos e talvez com seus netos. E eu estou lhe entregando uma escritura disso. João, sinceramente, da forma que eu estou falando, o fato de me conhecer ou não me conhecer, quanto que importa? Outra coisa, a empresa que você comprou a casa onde você mora, se ela quebrar, depois de você ter sua escritura, o que acontece contigo? O casal, nada.
Por que nada? Porque está no meu nome. Se na fração é a mesma forma, o que é que te garante mais suas férias? Uma fração de um bem para fins turísticos ou uma promessa de decolar? Sabe, eu saí totalmente do Reclame Aqui porque eu isolei o problema e eu fui resolver o outro problema. Por que eu descobri o problema verdadeiro? Porque eu fechei nos comparativos dentro do Reclame Aqui, essas pequenas comparações. Por que comparativo? A gente já falou nisso, eu acho, em algumas das primeiras reuniões, e a gente acredita que a melhor forma de fazer alguém se comprometer não é pedir para se comprometer, é oferecer alternativa. Isso não é uma invenção da IMG nem minha. Tem esse modelo de fechamento que é usado por muita gente no mundo que chama Alternative Choice Closing, que é fechamento por alternativa de escolhas. Então, em vez de te pedir para você tomar uma decisão ou para você fazer uma escolha, eu te dou alternativas. Então, já vimos Decolar e já vimos IMG. Alguma das duas, pelo fato de reclamações, confirma o fato que sejam capazes de oferecer férias de qualidade, do jeito que eu estou falando, sabe? Comparar as coisas e deixar a pessoa fazer a escolha. Pensa, escolha, sabe? Então, a lógica do Reclame Aqui é isso, é cenário, você monta um cenário de telefonia, você pode dar até sua opinião e você faz ele fazer uma escolha. Vai jogar o chip fora ou não, porque tem reclamação. Ou vai ficar com o chip. E por que vai ficar com chip? Então a reclamação que tem na Oi não é tão importante para você, mas para a IMG é importante. Sabe, tem uma empresa realmente no mundo que não tenha reclamações e fornece serviços em um certo nível de escala? Sabe, é tipo fazer ele entrar na lógica das coisas, na razão. E cara, serve para nós também, serve para nós. A gente faz a mesma reação. Microsoft, você vai comprar um produto de Microsoft, você vai no Reclame Aqui? Não. Você conhece Microsoft? Acredita em Microsoft? Agora, se você vai comprar um produto de uma empresa nova que chama Minisoft, sei lá, você vai pesquisar, vai, por quê? Porque você não conhece. O problema não é a reclamação, o problema é você não conhece. Então, você tem que tentar levar essa parte do Reclame Aqui, comparativo, fechamento, para no final fazer com que ele te deixe entrever, eu não te conheço. Eu não confio em você porque eu não te conheço. Porque o que diz na reclamação, eu já entendi que não presta. Então, onde ele pega a confiança? Onde está a confiança dele? Consultor. Porque o casal confia ou não confia no consultor? Da forma que se comportou, como foi o warm-up, como eu estou sendo sincero, como eu fui firme quando eu expliquei. Por isso que eu não estou explicando tanto o speech e mais o porquê da verdade das coisas por trás do Reclame Aqui, por trás do speech. Porque você precisa construir essa firmeza em você. E é um exercício, acho bacana, a pergunta do Alan sobre o CNPJ, você tem que fazer esses exercícios. Tá, como que eu pensaria? Por que eu pensaria isso? Como eu me sentiria? E esse exercício é o que te leva à realidade da objeção. O fato de João não ter sido bem atendido na Volkswagen, na marca do seu carro, significa que você não foi ou você foi? É pôr em questão o tempo inteiro o que ele vai pensando nessa parte, até ele falar ou te mostrar que de verdade o problema é que ele não confia em ti porque não te conhece. A sua história é linda, mas ele não te conhece. Então, você acha que ele vai confiar mais em ti se você diz as coisas como são ou se você fica só prometendo coisa bonita? Você sabe que pode dizer isso para ele? João e Maria, você sabe que eu poderia ou não mostrar o Reclame Aqui se eu quisesse ou não, né? Tá claro que eu tô fazendo isso por escolha, né? Tá claro que eu não vou deixar vocês se tornar proprietário sem saber o bom e o menos bom, né? Então tá bom. Se hoje vocês querem se tornar proprietários, vai passar pelo fato de que eu mostrei o bom e o menos bom da empresa. E eu penso que se você for pensar em fazer uma escolha, e não estou prometendo que você hoje vai poder se tornar proprietário, porque a gente vai chegar na parte de valores, e não é todo mundo eventualmente que pode se tornar proprietário, e uma vez passarmos essa fase, você vai me dizer, eu vou ver se eu posso ajudar, mas se puder ajudar, você vai ser um proprietário consciente, sabendo do bom, o menos bom. Se você tivesse uma empresa, você queria pessoas que se tornam proprietárias, sabendo do bom ou menos bom, ou só achando que o mundo é maravilhoso, João e Maria? E agora você como consultor, se você fosse eu, ou se você fosse um diretor, outro diretor, se você fosse meu sócio na MG, você queria que o consumidor soubesse do bom e o menos bom, ou só queria empurrar de qualquer jeito? E depois que vem os problemas. E depois o consultor não recebe, ele se frustra, não ganha comissão, as pessoas se frustram, quem fechou não ganha, a pessoa se frustra. Aí todo mundo chora. Queria mostrar, né? Tudo transparente, é isso. E sabe, o fato de mostrar isso, gente, não tira nenhum pingo de valor ao que a gente faz, senão ao contrário. Isso demonstra quem é a empresa e, por contágio, quem é você. Então tenta aceitar isso como uma forma de você se posicionar como profissional do setor, daquele profissional que só vai adiante na apresentação se ele vê o bom e o menos bom e se ele sabe como são as coisas. Porque isso te dá uma força. Cara, essa coisa de eu não vou deixar vocês serem proprietários hoje sem saber do bom e do menos bom. Sabe por quê, gente?
porque eu não quero que vocês se tornem proprietários com uma ideia equivocada. E esse é o meu papel, é que vocês entendam. Mas não que entendam que o mundo é maravilhoso. Você não queria ouvir isso, não, de verdade, de um consultor? Ele quer só te empurrar o produto ou ele quer fazer com que você seja um proprietário consciente? Sabe, esse sentimento a gente vai criando na apresentação desde o warm-up. Porque eu não quero que você compre nada, mas é melhor ser locatário ou proprietário das suas férias. Eu não quero que você compre nada, mas já tem mais de 5.000 famílias que viajam com esse sistema, sendo proprietários das férias. Eu não quero que você compre nada, mas essa é a história da MG. Eu não quero que você compre nada, mas é assim que funciona a Interval. Sabe, o tempo inteiro. Sabe, você não fala isso, mas na sua cabeça, eu não quero que você compre nada. É mais do que isso, eu não quero que você compre nada. E talvez mesmo o que você queira, eu não vou deixar. Esse é o posicionamento, chama takeaway, né? Um posicionamento takeaway. Que é tipo, o tempo todo tirando, indo embora, levando embora, mandando, saindo. Ele que está pedindo condição, ele que pede como ser proprietário, ele que fica atrás de você, não você atrás dele. Mais que ele vem para você em direção a adquirir, mais que você sai, mais que você vai embora, mais que você se afasta, mais que você se afasta, mais que ele vem. E, sabe, a gente na vida, né? Não sei como é cada um de vocês, né? Mas comigo funciona isso. Mais difícil que é alguma coisa, mais valor que eu. Então, se a gente começa colocando tudo muito fácil, tudo muito maravilhoso, tudo muito perfeitinho, sem fechamento, sem criar esse cenário para o casal que quase ele está pedindo para comprar, locatário ou proprietário, João? Proprietário. Você, por que proprietário? Me explica isso. Aí ele fala, porque é mais barato. Tá bom, João, se fosse o mesmo valor, locatário ou proprietário? Ainda proprietário. Então não é pelo valor, é por quê? Sabe, questionando. Posicionamento de, me justifica que está me entendendo bem, porque senão você não compra porra nenhuma comigo aqui não. Não vou deixar não. Sabe, esse posicionamento de firmeza relacionado a esse takeaway, né? Tipo, não ficar suplicando, senão fazer a outra pessoa vir. Isso faz os clientes passar pelo Reclame Aqui mais fácil. Isso faz o cliente passar pelos comparativos mais fácil por Interval e pedir condição o tempo inteiro na hora do fechamento. E ao contrário, se desde o início eu estou fingindo, forçando a amizade, fingindo ser uma pessoa que eu não sou, sabe, tudo isso é um complicador. Então, eu sei que eu acabo fazendo sempre a mesma coisa e talvez isso vocês nem gostem, ou talvez vocês achem ruim. E se vocês acharem ruim, eu vou agradecer que vocês me falem. Mas a verdade, gente, é que 80% do negócio é warm-up. E minhas chances de ter um bom Reclame Aqui e ouvir as verdades do cliente estão diretamente ligadas a como eu fui desde o início da apresentação em relação ao warm-up e esse posicionamento de takeaway. E essas duas coisas me deixam muito confortável para dizer grandes verdades para o casal. E maior as verdades que eu falo, mais que ele suplica para comprar e mais que ele se compromete. E ao contrário, mais que eu fico suplicando para ele comprar, para ser um simpatiquinho sem fundamento, menos que ele vem para compra. Nós, consultores, quando a gente começa a falar do Reclame Aqui, eu acho que primeiro a gente tem que acreditar 200% na empresa que a gente trabalha e no que a gente está falando e ter propriedade para falar disso, e essa propriedade você sempre compartilha com a gente. E outra coisa que é muito importante é o consultor ter certeza de que quando ele sai do Reclame Aqui, ele fez o trabalho correto e fechou essa porta para que isso não volte lá na frente depois. É a importância de entender cada passo da linha que você tá dizendo pra gente. Porque eu, particularmente, depois as pessoas espero que façam também, eu li as reclamações, eu li as respostas, e são reclamações que você fala, meu, não precisa ser assim, ou ok, sabe? Conhecer exatamente e saber o que a gente está falando, porque senão você passa por isso meio por cima, não faz o trabalho que tem que ser feito e aí vai cair credibilidade no final, e aí, enfim. Não tem um cliente dizendo, fiz uma reserva, cheguei no hotel e não funcionou. Fiz um intercâmbio, cheguei no hotel, não existe Interval. Então era uma mentira o intercâmbio, não existe o intercâmbio. Não tem isso. Eu te falo, cara, a maioria das vezes, infelizmente, as pessoas usam como ferramenta de negociação quase chantagem, sabe? Mas tá tudo bem, é o que é o Reclame Aqui, né? E eu acho legal o exercício que você fez, e eu recomendo a todo mundo, reclamação por reclamação. Reclamação e resposta, gente. Reclamação e a resposta da empresa, porque pode ser tão verdade a reclamação quanto a nossa resposta também. Então não vai ficar acreditando só no lado, né? Por exemplo, tem uma reclamação que o cara tá falando aqui que o condomínio foi cobrado retroativo para ele e na hora da venda não foi dito que seria só na primeira utilização. Mas quem garante que na hora o vendedor lembrou de colocar isso como cláusula no contrato para que o pessoal lá de serviço
soubesse. E outra, deixa eu te fazer outro comentário. Sinceramente, imagine esse cliente ligando para a IMG e dizendo: eu não vou pagar retroativo, não. Eu vou cancelar um contrato de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil, por causa de uma porra de 900 reais, de 70 reais por mês, de verdade. Eu vou cancelar o contrato. A gente vai encontrar um acordo fácil. Então ele vai lá e reclama. Pode continuar. Aí a resposta embaixo é: olha, meu senhor, parece que o seu problema foi resolvido. Eu só espero que você confirme no Reclame Aqui. Aí ela confirma que o problema dela foi resolvido rapidamente. Então eu acho importante nós, como consultores, a gente ler e saber as reclamações que a gente tem para poder ter mais propriedade ainda para falar para as pessoas. Porque a gente pode saber falar do Reclame Aqui, mas com que propriedade a gente vai ter para poder fazer com que o cliente que está na nossa frente acredite? Realmente, o exercício de ficar lendo é fantástico. Essa questão do Reclame Aqui, ela realmente, em alguns casos, ela esconde o fato que é conhecer a empresa. Uma coisa bem diferente da outra mesmo. E agora que você falou isso, foi muito legal para mim, porque é verdade, né? É uma diferença muito grande ver reclamação e não conhecer. Às vezes a reclamação você já matou, mas a pessoa não está à vontade porque ela ainda não conhece. E você precisa descobrir para poder fazer até aquele outro comparativo, né? Dar aquela opção de escolha, né? Muito bom isso. E ela não fala que não conhece porque os fechamentos talvez não estão suficientemente firmes. A cada comparativo de empresa de telefonia, empresa de carro, empresa de ou banco, sabe? Se não está bem feita a pergunta no final de cada parte, se você só explica e vai embora, você não deu chance dele falar. Não deu chance dele falar, dele dar a objeção verdadeira. Você não tem. Para resolver a objeção no fechamento, você tem que resolver duas coisas: dinheiro e objeção que deixou para trás. Por isso, eu uso a mesma forma de comunicação que o Léo usa. Eu falo em portas. Eu sempre mentalmente quero ver esse túnel, e nesse túnel tem um monte de pequenas portinhas, e se eu não sair fechando as portinhas, ele não sai pelo final do túnel, ele escapa por uma dessas portinhas. Então, você tem que mentalizar que o não fechar por medo ao que ele vai dizer, ou por temor ao desconhecido, vai que ele diz uma objeção, você está simplesmente escondendo sujeira embaixo do tapete e você vai pagar por isso. O fato de ter tempo para debater só esse assunto agora, você está no Reclame Aqui, ele explodiu e veio com essa objeção de não te conheço de nada e é por isso que eu não faria. Cara, você tem ainda 20 minutos, 15, talvez 30 de tempo para limpar essa objeção. Se você está com valor na mesa e com essa objeção, você tem duas tarefas agora, ao mesmo tempo. Então, o ideal é que a apresentação vai mexendo em cada porta, cada etapa da apresentação mexe numa porta e fala, você sai ou fica? E o tempo inteiro, você sai ou fica? Aí fica, então vou fechar a porta e você não sai mais por aqui. É mais ou menos isso. Então, para estar bem resolvido, tem que fazer toda a merda, toda a objeção vir para você. Na hora que a objeção chega, você tem condição de limpar e alinhar essa objeção e resolver. Se não sai porque você simplesmente falou e não questionou ele, você vai chegar no final e vai ter mais problemas, vai ter mais trabalho, né? E eu coloquei esse exemplo, mas é só um exemplo, tá? Não necessariamente tem que ser conheço, né? Às vezes pode ser, tipo, não confio em você, ou tipo, que garantia eu tenho que tudo que você está me dizendo é verdade? Ou sei lá, pode ter 20 vertentes disso. O que eu quis dizer com isso é que o Reclame Aqui, uma vez que você limpa com essa coisa e está clara essa coisa de todo mundo tem reclamação, esconde, ou pode esconder uma outra objeção, e é ali onde tem a solução, né? Ou pode ter uma solução, para a gente deixar a mesa super bem direcionada. Depois disso, você tem condomínio, e depois disso você cai na Interval para fazer diretório, para fazer um show ali para o cara se encantar com os hotéis de Interval, com milhares de destinos que ele tem. Então, se você limpou aqui, zerou, fechou a porta, matou o assunto, desse assunto não se fala mais nunca, e você vai cair na Interval agora, subindo a empolgação lá em cima, subindo a emoção lá em cima, meu, depois disso você vai fazer o último comparativo, sei lá, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, o cara tá louco para comprar. Se eu não limpei isso, o cara tá gostando muito, mas tá com uma carta na manga. Sabe, ficou sujeira no tapete, essa sujeira aparece. E quando a gente faz o Reclame Aqui bem feito, depois que ele comprou, ele nem vai lembrar em voltar lá para a lei e depois cair uma venda por causa disso. Nem vai querer fazer isso durante o fechamento, exatamente, não acontece. Ele vai fazer porque você já fez, e depois que ele compra, no outro dia, ele vai pensar só em viajar, não em entrar de novo e ver sozinho e tirar as conclusões sozinhos. Eu trabalhava numa empresa, galera, a Grazi e a Duda sabem, no México, o Ricardo,
que no Reclame Aqui tá como a empresa abriu falência no Brasil, ela está falindo no Brasil. E aí a gente era obrigado a se reinventar e trabalhar com essa objeção, que é uma objeção real dentro do nosso país, não lá fora. Então, a transparência é muito importante pra gente. Você tem que entender o speed, fazer, mas você tem que entender o que a pessoa quer dizer, né? Então, é um exercício de compreensão. E eu vou lhe colocar outro exemplo parecido com esse, Léo. Eu conheço empresas, agora não porque quem está trabalhando só online, né? Mas eu conheço empresas que no passado, tipo, em janeiro de 2020, eles têm o Wi-Fi desligado na sala, e tem empresas que têm até sabe isso que tem nos presídios para as pessoas não terem acesso a 4G? Tem uns aparelhinhos que criam uma interferência no 4G e criam ambiente sem sinal telefônica. Tem empresa que tem até essas coisas para a pessoa não ver o Reclame Aqui, para não pesquisar. Eu já vi esse tipo de coisa nesse nível de absurdo. Isso é vender para cancelar amanhã. É vender para não fazer dinheiro a ninguém. E nossa missão é, cara, ser transparente, vender e ainda ganhar dinheiro bem com isso. Ainda se dá muito bem com isso. Não é tipo só viver, não. É vender bem, com transparência e ainda se dá muito bem com isso. E, cara, não dá para fazer tudo isso se a gente não é muito transparente, sabe? Não dá. Esconder as coisas, esse tipo de coisa, tipo... Tudo bem. Eu conheço a história que você contou da Royal, né? Bem por cima, nada comparado com vocês que já trabalharam lá. Mas, tipo... Sim, era muito difícil porque o brasileiro, ele abriu o Reclame Aqui na hora. Aí foi aí que a gente começou a abrir na negociação ali o Reclame Aqui, já para poder contar não meio por cima, mas para contar exatamente o que aconteceu no Brasil e conseguir vender lá. Então aí era meio que obrigatório. Nós nos obrigamos a todos os dias abrir o Reclame Aqui para a pessoa, para que ela não fizesse isso no quarto do hotel. E é importante a gente ter empatia com as pessoas, Ricardo, porque as pessoas têm medo, é o dinheiro delas, elas estão colocando dinheiro em algo que teoricamente elas não conhecem, então a gente tem que fazer isso, cara. Sabe, tem uma coisa que é muito pessoal, e eu tenho escrito sobre isso e falado sobre isso várias vezes, que é uma coisa que eu chamo de medo ou temor ao desconhecido. E você não sabe realmente como a pessoa reage quando você coloca ela numa posição de xeque-mate em relação ao Reclame Aqui. Mas eu lhe garanto uma coisa, é muito pior o que acontece se eu não faço do que se eu faço. Então você deveria ter medo do que pode acontecer, ou temor do que pode acontecer se eu não for muito forte no Reclame Aqui, muito firme. Isso que deveria te preocupar. E às vezes é preguiça de se meter no desconhecido. Não é nem medo, é preguiça de, porra, ele vai responder um monte de merda e eu vou ter um monte de trabalho aqui. Certo, sua preguiça paga a conta. Você já chegou na lotérica com boleto na mão e fala... Pague minha energia com preguiça. Ou então, pague minha energia com temor ao desconhecido. Já tentou fazer isso? Não paga, não. Agora, ir pra cima, ser frontal, mas ao mesmo tempo gentil, mas claro e transparente, mas empático, sendo compreensivo. Cara, isso vai lhe dar mais chance de ganhar, ou estar recuado e escondendo as coisas vai lhe dar mais chance. Essa é a minha forma de entender isso. Porque eu só encontrei um motivo que justifica as pessoas não encarar a verdade de uma forma tão frontal assim. E a única forma que encontrei é algo que eu defini assim como medo, temor ao desconhecido. O que vai pensar a outra pessoa se eu for assim tão frontal com esse assunto? Cara, você deve se preocupar mais com o que acontece se você não faz isso do que se você faz. Porque o pior que pode acontecer se você faz isso, o pior é que ele não vai adquirir, mas ele vai saber da verdade. E o pior que pode acontecer se você não fizer é que ele compre amanhã, xingue você e sua mãe. Porque você foi omisso na informação. Então você quer ser uma pessoa omissa ou você quer ser um vendedor consciente? Você quer ter consumidores e clientes conscientes que mandam foto das férias ou mandam vídeo para nós? Ou você quer ser um vendedor que não pode atender o telefone porque não sabe se é um cliente que vai ameaçar? Quem você quer ser? E não é perfeito, e nunca estamos dizendo que isso é perfeito, e a gente não precisa esconder nossa imperfeição. E eu acho que todos vocês, por mais que todos vocês parecem ser muito bonitos e ter 18 anos, já sei que tem gente que tem mais de 18, já sei que tem gente que está mais acabadinha na vida, uns estão melhor, outros estão pior, mas a gente não é perfeito, nenhum de nós. E essa é a nossa vida, e eu digo, nenhum de nós, né?
Eu já tenho 40, imagina que desastre com 40 anos já. Então, basicamente, a gente sendo realístico, essa é a vida. Tipo, as coisas não são perfeitas, meu sistema não é perfeito, mas se você quer viajar da forma que você me diz, é melhor para você, na sua opinião, fazer do jeito que você já me disse que quer fazer, como locatário ou como proprietário. O que é melhor? Qual é a sua escolha? E esse posicionamento faz o que você quiser. Lavo minhas mãos, mas para você, do jeito que eu mostrei as coisas, mostrando o bom e o menos bom, é melhor viajar como locatário e como proprietário. E é isso.